Gravar. Já tá gravando. Vamos lá. Bom dia, vamos, dar continuidade aqui. Ontem, na verdade, a gente começou aqui a instalação do inquérito, né? Já tínhamos visto aqui as características do inquérito policial, vimos a instalação do inquérito, vimos até aqui, né, como é que é para instalar o inquérito. Foi que a gente marcou ontem, a gente marcou na instalação de inquérito, e falou que a instalação de inquérito vai ser ex officio, né, quando for um crime de ação penal pública incondicionada. Vimos, né, que o delegado pode não abrir o inquérito quando for solicitado pelo Ministério Público e for manifestamente ilegal ou não contiver os elementos fáticos mínimos, né? A requerimento do ofendido a quem tiver a qualidade de representá-lo, né? O delegado também, né, nesse caso, pode, se ele quiser, negar a instauração do inquérito, mas aí a pessoa do ofendido, advogado, pode fazer um recurso ao chefe da polícia, né, ao delegado geral. Ele também vai abrir um inquérito em razão de flagrante delito, né? Prender uma pessoa em flagrante delito, automaticamente tem que fazer um inquérito, né? Até porque ali já está configurado tanto a materialidade, porque a pessoa foi presa, quanto a autoria, né? Se ela foi presa é porque teve um delito. Então já tem a materialidade. A autoria é a própria pessoa que está ali presa em flagrante, né? Então, automaticamente já tem os pré-requisitos para instaurar um inquérito, né? Indícios de materialidade de autoria de um crime. E se for em flagrante, provavelmente esse crime ele é, né, de ação penal pública incondicionada, né? A maioria das vezes. O que mais que a gente anotou ontem, né? Marcou ontem, a vítima tem que autorizar o MP a oferecer denúncia em desfavor do infrator. Esse é o caso do ação penal pública condicionada à representação. O que mais que a gente marcou aqui? O prazo é de 6 meses a contar da data toma conhecimento da autoria do fato, senão estará extinta a punibilidade. Então, no caso de inquérito ou de ação penal pública condicionada à representação, você tem 6 meses para, né, fazer a queixa-crime lá na delegacia ou levar para o Ministério Público ou para o juiz, senão você perdeu o seu direito, né, de tentar punir a pessoa que cometeu o delito contra você. O que mais que a gente viu? Ação penal privada. O que mais? Tratando de ação penal privada, cabe ao próximo de uma vítima processar. Nesses casos, a instalação de inquérito policial também depende da vontade da vítima. A instalação do IP em relação ao crime de ação penal privada é necessário o requerimento da vítima. Como o direito daqui deve ser exercido para 6 meses a contar da ciência da autoria, este requerimento de instalação do IP também está sujeito ao prazo decadencial de 6 meses. Também é 6 meses, tanto a pública condicionada à representação, quanto a privada, o prazo decadencial de 6 meses. O que mais? Em caso de morte da vítima, né, pode ser o cônjuge, ascendente ou descendente. Em caso de ação penal, né, pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, nesse caso será necessária a requisição do Ministério do Instituto para instalação do inquérito, trata-se de uma ação não dirigida ao delegado, mas ao membro do Ministério Público Federal, né? Entretanto, apesar do nome da requisição, se o membro do Ministério Público achar que não se trata de hipótese de ajuizamento da ação penal, não está obrigado a promover a instauração do inquérito. Diferentemente da representação, a requisição não está sujeita a prazo decadencial. Então, no caso dessas ações em que a representação cabe ao ministro da Justiça, não tem prazo de 6 meses, né? E pode solicitar a qualquer momento e não tem decadência, né? Tem prazo de ser prescrito. Agora vamos aqui notícias crimes, botar maior aqui. Notícias crimes, notícias crimes. O que é isso? Quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso, independentemente do meio, pela mídia, por boatos que correm na boca do povo, qualquer outro meio, ocorre o que se chama de notícias, que está em latim, né? Então, primeiro T eu acho que fala, o segundo T já fala como se fosse um C, notícias crimes. Quando esta notícia quando esta notícia de crime surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo, estaremos diante de um delatio, né? Toda vez que tiver um T no latim, no final, é porque vira C na pronúncia. Porque depois a gente acabou, como é que se fala, trazendo português, né? Dessa forma. Delatio criminis. Tanto é que você tem lá abolitio criminis, que é a abolição do crime.
Só que se você for ver escrito em latim, vai estar A-B-O, abolatio, L-A-T-I-O, tio, abolatio. Se você não souber ler, você vai ler abolatio. Só que no latim, o T no final da frase vira um som de C. Então, esse aí não é delatio criminis, é delatio criminis. Simples. Tem um delatio criminis. A doutrina classifica a notícia criminis da seguinte forma: notícia criminis de cognição imediata. É o que ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão de suas atividades rotineiras. Está lá passando, né, fazendo, como é que a gente chama? Uma rodada aí, não é rodada, esqueci, uma patrulha, né? Ronda. Uma ronda. Você vê lá um crime lá, cognição imediata. Notícia crimes de cognição imediata. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso por meio de um expediente formal, requisição do Ministério Público ou com vistas à instauração do inquérito. Notícia crimes de cognição coercitiva. Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato em razão de prisão em flagrante do suspeito. O cara que foi pego lá em flagrante pela polícia militar e foi trazido à delegacia. A delatio criminis, que é uma forma de notícia crimes, pode ser delatio criminis simples, comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo, artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Delatio criminis postulatória, é a comunicação feita pelo ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, mediante o qual o ofendido já pleiteia a instauração do inquérito policial. E delatio criminis inqualificada. É a chamada denúncia anônima, ou seja, a comunicação do fato feita à autoridade policial por qualquer do povo, mas sem identificação do comunicante. O delegado, quando tomar ciência do fato definido como crime através da denúncia anônima, não deverá instaurar o inquérito policial de imediato, mas determinar que seja verificada a procedência das informações e, caso realmente se verifique ter ocorrido o crime, instaurar o inquérito policial. Então, na verdade, quando tem uma delatio crimes inqualificados, primeiro tem que verificar a procedência das informações. Ver se não é só uma fofoca, né? O cara que está com raiva de alguém e quer, né, prejudicar a pessoa lá, mandou um e-mail, mas não tem nada de real no e-mail. Solução encontrada pela doutrina e pela jurisprudência para conciliar o interesse público na investigação com proibição de manifestações apócrifas, que é anônimas, foi determinada no agravo regimental, no recurso em mandado de segurança 28054 de Pernambuco. Então, na verdade, essa forma, porque na verdade assim, você não pode ter denúncia anônima, né? Você não pode, em qualquer processo, tanto é que, por exemplo, o inquérito, ele não é o subsídio suficiente para ter uma condenação, né? Então, o juiz, o procurador, ele não pode usar só os fatos do inquérito, a apuração do inquérito, vai ter que ter todo o procedimento, uma persecução penal, para chegar à sentença. E o inquérito, ele não pode nascer de uma denúncia anônima, entendeu? Está no próprio Código de Processo Penal, acho que está em alguma parte ali da Constituição que fala que você não pode ter uma denúncia anônima, pode começar nada do anônimo. Aliás, não pode, né, ter prova ilícita, não pode ter várias situações que você pode anular tanto o inquérito quanto, né, a persecução que é penal, que é o processo criminal. Tramitação do inquérito policial. Diligências investigatórias. Após a instauração do inquérito policial, algumas diligências devem ser adotadas pela autoridade policial. Estas diligências estão previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o indiciado. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acreações. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e as quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo
processo datiloscópico, se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. Hoje não é mais a regra, e sim exceção. Isso aqui já é uma exceção. Averiguar a vida pregressa do iniciado, seu ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, isso aqui após a instalação do inquérito, algumas devem ser adotadas pela autoridade. Essas diligências estão no artigo 6º. Isso aqui são as diligências do artigo 6º. Diligências do artigo 7º. O artigo 7º estabelece ainda a possibilidade de realização da chamada reconstituição, a reprodução simulada dos fatos. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Frise-se que o investigado não está obrigado a participar desta diligência, pois não é obrigado a produzir prova contra si. Vale ressaltar que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado podem requerer a realização de quaisquer diligências, mas ficará a critério da autoridade deferi-las ou não. Artigo 14 do Código de Processo Penal. Contudo, com relação ao exame do corpo de delito, este é obrigatório. Vou marcar aqui, quando bota uma coisa obrigatória, cara de prova, né? Com relação ao exame de corpo de delito, este é obrigatório quando estivermos diante de crimes que deixam vestígios, homicídio, estupro, não podendo o delegado deixar de determinar esta diligência. Artigo 158 e 184 do Código de Processo Penal. Em se tratando de determinados, vou botar aqui homicídio, crimes que deixam vestígios. Então, é obrigatório o corpo de delito quando o crime deixa vestígios, artigo 158 e 184. Em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial ou o Ministério Público não podem requisitar dados ou informações cadastrais da vítima e dos suspeitos, são eles. Vamos lá. Em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial ou o Ministério Público poderão requisitar dados ou informações cadastrais das vítimas ou dos suspeitos. Vou botar aqui, autoridade policial MP. Os crimes que eles podem solicitar é a chamada, localização do celular. Vamos ler aqui o que é. Cárcere, sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravos, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição de liberdade, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro, facilitação do envio de criança ou adolescente ao exterior. Artigo 239 do ECA. Isso daí, não sei se é isso que ele está falando aqui, informações cadastrais da vítima ou suspeitos. Que às vezes a pessoa está sumida e aí você pede para o operador o número do telefone dela, pede informações de cadastro dela, localização, última localização. Que consegue fazer essa triangulação. Ou seja, se tratando de um desses crimes, o Código de Processo Penal especialmente autoriza a requisição direta pela autoridade policial PMP dessas informações, não podendo a requisição ser dirigida a órgãos públicos ou privados. Empresas, podendo. Toda hora eu estou falando não aqui sem querer. Podendo a requisição ser dirigida a órgãos públicos ou privados, empresas de telefonia. Ou seja, que em geral, para alguns tipos de situações, quer dizer, em geral não, né? A Constituição garante que qualquer tipo de quebra de informação tem que ser pela autoridade judiciária, tem que ser pelo juiz, né? Desse tipo de crime, eu acho que pelo tipo de crime, que não dá tempo de esperar o juiz decidir se libera ou não, né? A escuta telefônica, escuta telefônica não, mas a localização, número de celular, o Código de Processo Penal já designou que a própria autoridade policial é MP. Mas acho que meu sobrinho falou que às vezes eles demoram pra caramba, eles ficam com medo, acho que não tá certo, aí tem que ligar para lá. Uma vez, não sei o que foi que ele me fez, um negócio aí que estava rolando, perguntei, mas por que não pede, né? Ele falou, cara, a gente já pediu, só que as empresas de telefonia, elas acham que não, só o juiz que autoriza, não? Aí eles têm que mandar ofício, explicar que está previsto, ligar para lá,
Porque às vezes a pessoa fica com medo. Como é que eu vou fornecer essas informações da pessoa se não é o juiz que está mandando, é o delegado que está pedindo? Mas já está previsto no Código de Processo Penal ele receber essas informações. Além disso, se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, um membro do Ministério Público ou autoridade policial poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os dados ou meios técnicos que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos, né, do delito do curso, como sinais e informações de outros. Vamos lá. Além disso, em se tratando de crimes relacionados ao tráfico de pessoas, né, o membro do MP ou autoridade judicial poderão requisitar, mediante autorização judicial, né, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticos imediatamente dados, meios técnicos que permitam a localização da vítima e suspeitos do delito em curso, como sinais e outros tipos de informações. Contudo, o acesso a esse sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, que dependerá de autorização judicial, né, apenas dados como local aproximado que foi feita a ligação, destinatário, etc. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável uma vez por mais 30 dias, para período superior será necessária ordem judicial. Então, vamos lá. Tem que ter autorização judicial, né? Não é uma escuta telefônica, né? Só acesso, né, da onde a pessoa ligou e para quem ela ligou. E o período é de 30 dias. Então, não é uma ordem de escuta, mas uma autorização judicial para você ter acesso a essas informações. Nesses crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o inquérito policial deverá ser instaurado em até 72 horas a contar do registro do boletim de ocorrência. Informação da ocorrência do crime à autoridade, o chamado BO. Ou seja, ele criou uma regra aqui que, assim, falou que a minha filha foi sequestrada, tráfico de pessoas, né? Vão levar ela lá para o Suriname. Lá no Pará acontece muito isso, Suriname. Então vai muito para o Suriname, para a Guiana Francesa, que é, né, que é mais próximo ali do Pará, e aí é um tráfico internacional, né? É praticamente 40 minutos você já está na Guiana, no Suriname. 72 horas tem que abrir o inquérito. Pelo que está dizendo, deverá ser aberto o inquérito. Se deverá aqui é importante, que aí não tem como o delegado dizer, não vou abrir. Inquérito contra agentes de segurança pública. Isso aqui é novo. Tem que estar atento aqui. Falou na lei do pacote de crime, tem que ficar atento. Não teve prova, né? Não teve muitas provas. A lei 13.964/19, chamado pacote anticrime, introduziu o artigo 14A e seus parágrafos ao Código de Processo Penal, estabelecendo algumas regras quando se tratar de inquérito policial ou outro procedimento investigatório criminal, instaurado para apurar conduta em tese praticada por agente de segurança pública no exercício da função. O regramento trazido se aplica apenas quando se tratar de inquérito policial instaurado para apurar possível infração penal relativa ao uso de força letal por determinados agentes públicos no exercício da função. Ou seja, é inquérito policial quando houve aquela reação, né, do réu, do elemento, e houve, provavelmente situações de troca de tiro. Então, integrantes da Polícia Federal, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, integrantes da Polícia Ferroviária Federal, integrantes das polícias civis, integrantes das polícias militares e corpo de bombeiros militares, integrantes das polícias penais, são agentes penitenciários no âmbito federal, estadual e distrital. Nos termos do parágrafo 6º, do referido artigo 14A, tais disposições se aplicam também aos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, desde que os fatos investigados digam respeito às missões de garantia da lei da ordem, GLO. Vamos lá. Mas, professor, quais são os regramentos especiais em tais casos? Basicamente, quando se tratar de procedimento investigatório com estas características, o indiciado poderá constituir defensor. Não é propriamente uma novidade. Todo e qualquer indiciado pode constituir defensor para patrocinar seus interesses no bojo de uma investigação criminal na qual figura como suspeito indiciado. Vamos lá. O investigado deverá ser citado para a ciência da instauração do procedimento investigatório. Deixa eu marcar aqui também isso aqui.
Vai marcar aqui de vermelho, aqui, que essa aqui é a diferença do procedimento normal. Vou dar vermelho aqui, deverá ser citado. O investigado deverá ser citado para a ciência da instauração do procedimento investigatório. Esta é uma introdução relevante, já que nos demais casos não há previsão de citação do iniciado para constituir defensor. A intimação da instituição a que deve estar vinculado o iniciado para que indique defensor, caso o iniciado não faça em 48 horas. Então, tem que... A instituição dele, ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, o que for, vai ter que indicar um defensor. Outra previsão relevante é de que a autoridade responsável pela investigação, autoridade policial no inquérito policial, o membro do Ministério Público na investigação criminal direta pela MP, deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, devendo essa, no prazo de 48 horas, indicar defensor para a representação do investigado. Ou seja, no pacote anticrime colocou que, né, no caso de inquérito contra a autoridade, né, contra forças policiais, tem que ter esse procedimento. Né? Tem que ter, o cara tem que ser citado, dizer, olha, a gente está investigando você, né? Você tem que indicar um defensor, diferente da pessoa comum. A pessoa comum ela pode estar sendo investigada e ela nem está sabendo ainda, né? Nem sabe se está sendo investigada. Só vai saber quando chegou lá na casa dele, 6 horas da manhã, ó, tá preso, mandado. Resumidamente, então, o que a Lei 13.964/19 trouxe foi a obrigatoriedade de que em investigações criminais relativas ao uso de força letal em serviço por tais agentes públicos, o indiciado tenha necessariamente o defensor, seja constituído por ele mesmo ou na falta de constituição pelo indiciado, indicado pela instituição a qual estava vinculado o agente público à época dos fatos. Vamos lá, exemplo. José, policial civil no Rio de Janeiro, durante o cumprimento de mandado de prisão em determinada comunidade, foi recebido a tiros por criminosos. Na troca de tiros, José acabou alvejando fatalmente um dos criminosos. Instaurado o inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato, verifica-se de fato José agiu nos limites da legítima defesa. Deverá José ser citado para, em 48 horas, constituir defensor. Caso não faça, será a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimada para indicar um defensor para José. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então é isso. Forma de tramitação. Então, essa aí eu ficaria atento, né? Porque essa daí é pacote anticrime. Ficar atento a esses 3 pontos aqui do pacote anticrime. Caso de forças policiais, quem é? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícias Penais, né? E, inclusive, quando a Marinha e a Exército Aeronáutico tiveram um caso de garantia da lei e da ordem, que é aquele caso quando eles são autorizados a ficar na rua, né, fazendo patrulhamento. Acontece mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, muita GLO, né? O pessoal fica lá nas passarelas, lá, fazendo a segurança. 3.3, forma de tramitação. O sigilo no inquérito policial é o moderado, seguindo a regra do artigo 20 do Código de Processo Penal. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A corrente doutrinária que prevalece é de que o inquérito policial é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso liberado a qualquer do povo. Entretanto, o inquérito policial não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, indiciado e seus advogados. Pode, entretanto, ser decretado sigilo em relação a determinadas peças do inquérito quando necessário para o sucesso da investigação. Por exemplo, pode ser vedado o acesso ao advogado às partes de que trata de requerimento delegado pedindo a prisão do indiciado para evitar que este fuja. Até escuta telefônica, não faz sentido você colocar isso no processo, cara. Não pode saber que ele está sendo no inquérito, né? Está sendo ouvido. Senão, o que é que ele vai fazer? Não vai mais falar mais nada lá pelo telefone. Assim, não se pode alegar sigilo para fim de impedir o acesso do defensor do indiciado aos elementos já documentados nos autos do inquérito policial. O STF editou a súmula 14
súmula vinculante, na verdade, que possui a seguinte redação: súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Percebam, portanto, que, sim, o inquérito policial é sigiloso. Não, o inquérito policial não é sigiloso em relação ao advogado do indiciado, que deve ter livre acesso aos atos do inquérito policial. No que se refere aos elementos que já tenham sido juntados a ele, não terá acesso, por exemplo, a diligências em curso e cuja ciência pela defesa possa frustrar a eficácia da medida. Exemplo, interceptação telefônica em curso. Quanto à presença do advogado no interrogatório em sede policial, vem prevalecendo o entendimento de que o indiciado deve ser alertado sobre seu direito à presença de advogado, mas caso queira ser ouvido mesmo sem advogado, o interrogatório em sede policial será válido. Ou seja, ele tem que ser... Primeiro, ele tem que ser, assim, no Código de Processo Penal vai ter um capítulo que a gente vai ler que vai ser da prisão em flagrante, né? E aí você vai ter o roteirozinho, tem o roteiro que o delegado vai ter que seguir, entendeu? Tem que comunicar a pessoa de que ela pode comunicar alguém, né? Ela tem direito a se comunicar com uma pessoa, né? Eu quero falar com tal pessoa. Tem que se comunicar que ela, se ela quiser, ela pode manter-se calada. E tem que falar também que ela, se ela quiser, ela pode constituir um advogado. Se quer chamar algum advogado, ela tem que... Isso está tudo na Constituição. Na Constituição está dizendo lá que a pessoa, quando é presa, ela tem direito, né, a falar para alguém. Primeiro, ela tem direito a saber quem prendeu ela, onde é que ela está presa, né? Depois a gente pode ver isso lá na prisão em flagrante, mas tem na Constituição, direito constitucional penal. Então, quando a pessoa é presa, tem que dizer quem é você. A pessoa, o delegado fulano de tal, ela tem que se comunicar por que ela está lá. Não, você está sendo investigado nisso, naquilo outro, você mandar de prisão, tem que mostrar para ele, entendeu? O certinho é isso, né? Nem sempre, de repente, não. Na euforia pode não ocorrer isso, mas o certo constitucionalmente é isso. E a pessoa tem que dizer, ok, já sei tudo, né? Onde é que eu estou, quem me prendeu, por que eu estou preso, né? Qual o motivo. Aí tem que abrir para ela se comunicar com algum familiar, com quem ela queira, né? Ela vai se comunicar, dizer, olha, eu estou preso aqui, na tal delegacia, papapá. E aí depois a pessoa tem que dar direito a ela. Você quer constituir um advogado, chamar ele aqui? Esse é o procedimento legal, entendeu? Constitucional. Incomunicabilidade do preso. Artigo 21 do Código de Processo Penal. Assim dispõe. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos, somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, e não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto das Ordens dos Advogados do Brasil, que nesse caso, provavelmente, ele tem que falar com o advogado. Edvan, por que essa incomunicabilidade do preso num caso de uma prisão em inquérito policial? É para o cara não avisar, né? Não avisar os comparsas que ele foi preso e todo mundo vazar, né? Mas o advogado dele tem que saber. Pelo menos um preso. Porque aquele direito que eu falei de ter direito a avisar uma pessoa, nesse caso aqui você está sendo, né? Nesse momento, até 3 dias, não poder falar com ninguém, para provavelmente, né, pelo que eu estou entendendo, para a segurança da investigação, né? Da prisão de outros comparsas eventuais. Mas aí você vai ter que abrir para falar com o advogado, né? O advogado sempre vai poder falar. Essa palavra é meio difícil para mim. Incomunicabilidade consiste em deixar o preso sem contato algum com o mundo exterior, seja com a família, seja com seu advogado. A despeito do artigo 21 do Código de Processo Penal, ainda está formalmente em vigor. A doutrina é unânime ao entender que tal previsão não foi recepcionada pela CF. Está dizendo que não foi recepcionada. Porque lá na CF diz que você tem que ter uma ligação para um familiar. A Constituição Federal de 88 prevê que é direito do preso o contato com a família e com o seu advogado. A Constituição Federal, em seu artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4,
estabelece vedada a incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa. Ora, se nem mesmo durante o estado de defesa, situação na qual há flexibilização das garantias individuais, é possível decretar a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão isso não é possível em situação normal. Então, teria que ver, vamos ter que ler, às vezes, o material maior aqui. Esse material ele acabou aqui do nada. Ele deveria explicar o que a gente deveria levar para a prova, né? Mas hoje, vamos ver o que ele falou aqui. Como a qualidade consiste em deixar o preço em contato algum interior, seja que a despeito do artigo 21 ainda está formalmente em vigor, a doutrina unânime entender que tal previsão não foi reservada lá. Então, é unânime. Então, em tese, existe esse artigo, não foi revogado, mas não está previsto na Constituição como incomunicabilidade do preso. Então, isso que eu expliquei não está previsto. Indiciamento. Vamos acabar no indiciamento aqui hoje. Depois, mais tarde, a gente vai comunicando pelo WhatsApp para a gente continuar aqui a conclusão e arquivamento do inquérito. Depois vai vir o quê? Vai vir os exercícios, será? Deixa eu ver aqui. Eu volto a trabalhar hoje, mas 8h30 numa... Não, hoje o pastor Robson vai lá falar comigo. Eu vou ver se eu consigo. 9 horas eu acho que eu já estou por aqui, 9h30 no máximo. 9h30? Pode ser por essa hora, mais ou menos? Sim. Depois já vem exercício. Então a gente consegue, já hoje, se a gente conseguir pegar essa parte aqui do final, a gente consegue fazer os exercícios. E já é passar para a próxima apostila. Mas vamos finalizar só esse tópico para não ficar quebrada a informação. Indiciamento. O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, direciona a investigação, ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações de apenas um ou alguns suspeitos, indiciando-os como prováveis autores da infração penal. Vejam, portanto, que a autoridade policial começa investigando algumas pessoas suspeitas, mas no decorrer das investigações vai descartando algumas, até indiciar uma ou algumas delas. O indiciamento é um ato técnico-jurídico devidamente fundamentado, por meio do qual a autoridade policial indica alguém como provável infrator, nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 13. Trata-se, portanto, de ato privativo da autoridade policial. Então, só quem pode indiciar é o delegado. Estou indiciado. Indiciado formalmente, você é o único investigado nesse inquérito policial, entendeu? Indiciamento é você, olha, você é o investigado, você é o principal suspeito, você sabe que está... Quando fala autoridade policial, literalmente está falando do delegado, não do agente, por exemplo, de um, sei lá, um cabo, não, né? Não, é o delegado. A autoridade policial é o responsável. Porque, na verdade, ele só bota a autoridade policial aqui, mas aí, provavelmente, nos regulamentos, normas das polícias civis, vai dizer lá, né? Quem é o responsável pela... Porque no Código de Processo Penal ele fala autoridade policial, mas aí na lei, né, que institui as polícias civis vai dizer a autoridade policial para instaurar o inquérito é o delegado, para fazer isso é o delegado, então sempre é o delegado. Não sei porque ele usava isso, de repente antigamente não existia, assim, existe essa história aí, né, que algumas cidades do interior tinham chamado bate-pau, que era o delegado que não era concursado, não era nada, ele era autoridade policial lá. De repente, por causa do nosso CPP ser antigo, ele bota autoridade policial. Porque existiam algumas cidades pequenas lá do interior, lá no Pará tinha essa história. Tinha local que não tinha delegado. E aí a autoridade policial era um bate-pau. Bate-pau que a gente chama era o cara que nem era concursado, nem era polícia, nem era nada, mas, né, o governador indicava ele, dizia, olha, você é o coronel da área. Às vezes era o fazendeiro, era o coronel da área, dizia, ó, você vai ser autoridade policial. Ou seja, nenhum direito civil respeitado, né? Porque o cara nem ia ter noção de direito civil, né? Mas era assim. Inclusive, era o sogro da minha irmã que faleceu, era isso que ela falava. Eu me lembro quando era moleque, ela falava que era o pai do marido dela, que também era policial militar. Ele era policial militar. O pai dele foi durante muito tempo, tipo, o delegado lá da cidadezinha do interior dele. Mas aí depois eu fui entender que ele era o delegado embustido lá, e não tinha feito concurso, tinha feito nada. Colocaram ele como o cara da delegacia. Prendia os outros na cidade, todo mundo respeitava, que era tipo um coronel da cidade, mas no final das contas ele não era concursado, não tinha nada. Era o dono da cidade lá
a área policial, mas era o Nosso termo que eu usava. Nordeste tem muito disso aí mesmo. Vamos lá. Depois a gente acaba mais tarde e aí a gente faz os exercícios. Eu estava gravando? Tava. Tá. Tava, assim.